Fala devs, tudo bem com vocês? Hoje, depois de algum tempinho longe do canal, tô começando a gravar novamente e hoje eu vou trazer para vocês então um pedido de um dos inscritos do canal, tá? Falando em inscritos do canal, eu gostaria de agradecer demais vocês. A gente tá quase chegando a 100 inscritos, é um negócio que eu nem tava esperando, assim, tá muito legal, eu não sei nem como agradecer vocês, tá? E outra coisa é que na descrição do vídeo vai estar o link do Discord. Então, lá é o lugar para vocês se ajudarem, tá? Então, às vezes eu não vejo o comentário de vocês, né? Ou eu não tô online na hora, mas todo mundo que tá ali, a ideia é se ajudar. Então, eu recomendo muito vocês entrarem no Discord para tirarem as dúvidas de vocês, tá? Pois bem, hoje então a gente vai fazer o seguinte: a ideia é fazer um sisteminha de fila de música, tá? E aí, eu não coloquei nada como pagar, nem nada desse gênero, mas vocês podem cobrar, por exemplo, né? Que foi justamente a ideia do inscrito, né? Que ele quer, o jogador coloca o ID de uma música aqui, ele clica em send, isso vai para o servidor e entra na fila de músicas para tocar, né? E aí ele paga uma certa quantia de Robux por isso, tá? Uh, Aqui eu não vou fazer a parte do Robux, mas todo o resto eu vou fazer. Bom, o que a gente tem aqui primeiro? Primeiro eu fiz uma estruturinha bem básica de, uh, um frame aqui, né? Que eu chamei de SoundGui, tá? E aí tem um frame dentro, né? Com o UI Corner. Isso aqui é pra gente poder escrever dentro, tá? Então é pra isso que serve. Deixa eu voltar lá pra cá. Aí, tirar tudo. E aí a gente vai clicar em send, vai mandar o que a pessoa escrever aqui pro servidor e aí lá o servidor vai ver se isso é um ID de uma música ou não. E aí tem uma outra aqui que eu vou colocar aqui para vocês verem. Cadê? Que é basicamente a mesma coisa aqui, tá? Com o script vocês vão ver. Mas é basicamente isso. Vocês não precisam se preocupar. Eu vou deixar esse mapa, né? Esse place aqui na descrição do vídeo, um link para vocês baixarem ele, tá certo? Outra coisa também, eu vou deixar no link da descrição alguns livros muito legais que me pediram isso, então eu vou deixar alguns livros que me ajudaram com programação, então podem ajudar vocês também, tá bom? Bom, feito isso então, o que eu tenho aqui além dessa nossa GUI? Bom, eu tenho esse Server Music, tá? Que é basicamente um som, tá? Se eu vier aqui, ó, e der play, ele tá com ID, e o porquê que ele tá com IDzinho aqui? É muito importante que quando o servidor iniciar, você já tenha uma música tocando, tá? Eu vou até baixar um pouco para não estourar na gravação, tá? Vou deixar 2. Mas é muito importante ter já um ID de música aqui quando começar, porque pode ser que ninguém coloque a música ali no começo, tá? Então, já tem, ó, essa é a música, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo, deixa eu ver. Eu vou arrumar aqui rapidinho para vocês poderem escutar também a música do jogo. Vamos ver se agora vocês vão ouvir. Provavelmente agora estão ouvindo. Então essa é a música, né, que tá aqui, esse é o ID. Bom, feito isso então, é só colocar o sound aqui. Eu chamei ele de Server Music, tá? E eu coloquei ele no Workspace. E outra coisa, muito importante, eu coloquei aqui, ó, Row of Max Distance. Basicamente, isso aqui é a distância que esse nosso sound vai tocar, tá? Então eu coloquei ali bastantão assim, mas daí vocês podem aumentar e aí colocar o quanto vocês acharem necessário aqui, tá? Pode ser o quanto vocês colocarem assim, tá ótimo. Outra coisa, além de já começar com ID, é importante que vocês já marquem essa opção de playing, ou seja, que ele já comece tocando, tá? Bom, feito isso então, aquilo que vocês já conhecem que a gente faz. Server Script
no server script servers, eu tenho aqui então, opa, tenho rename, vou colocar aqui server script, né? E no start player tenho o meu rename local script, tá? Além dos local script, do server script e da nossa GUI, do nosso sound aqui, eu criei aqui no replicated storage um remote event. É fácil, vem replicated storage, clica no mais, remote event, tá? E aí você vai criar esse remote event. Eu renomeei ele como onPlayerSendID, ou seja, assim que o player enviar o ID, tá? Ou seja, quando o player clicar em send, esse evento vai ser ativado. Obviamente, o nome não tem nada a ver com isso, você pode colocar o nome que quiser, mas eu recomendo que você deixe esse nome, porque daí assim a gente não tem problema quanto a vocês se perderem no script. Bom, sem mais enrolação, então vamos começar primeiro com o lado do jogador, tá? Então a gente vai começar aqui colocando algumas variáveis que são normais a gente colocar, né? Então, local player é igual agora game.player.local player. Então esse aqui é o jogador atual. Local player GUI. Qual vai ser? O que é a player GUI? É justamente tudo que é interface do usuário, tá? Daquele jogador em específico que é o nosso local player, tá? Então, como que a gente acha isso? Justamente local player ponto, e aí eu poderia colocar assim, ó, player GUI, mas nem sempre ele vai achar, pode ser que não tenha carregado ainda o player GUI. Então o que eu recomendo para vocês? Colocar aqui, ó, wait for child player GUI, e aí ele dá um tempinho até ler, ver se existe isso. Ele dá um tempinho até carregar e aí ele pega a player GUI pra gente. Bom, além da player GUI, eu quero agora então, a gente já dentro da player GUI vai estar tudo. O que acontece? Tudo que está dentro do starter GUI, quando o jogador é conectado, isso aqui vai para dentro do player GUI. Então lá dentro do player GUI vai estar esse nosso sound GUI, tá? Então o nosso sound GUI vai ser igual. Ele não vai estar aqui em starter GUI, não. Ele vai estar onde? Ele vai estar em player GUI. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o player GUI, tá? Wait for child. E aí aqui eu coloco sound GUI. Por que isso? Porque a mesma coisa pode não ter carregado. E além disso, eu vou colocar aqui um 30, tá? Que é 30 segundos, obviamente não vai usar tudo isso. Mas eu coloco que ele vai esperar até 30 segundos para esse nosso sound GUI aparecer. Belezinha? Seguindo, então a gente vai importar alguns serviços agora, tá? Na verdade é só um serviço por enquanto. Eu vou até colocar ele aqui em cima. Eu devia ter colocado ele antes, né? Local twin service recebe aqui game get service twin service. Do mesmo jeito, sempre quando a gente pega um serviço já do Roblox, a gente usa assim. O que é o twin service? Se vocês ainda não sabem, tem um vídeo no canal de twin service, é só pesquisar. Mas eu vou dar uma explicadinha. Twin service é basicamente se você quer fazer transições, tá? Ele serve para isso, ele faz uma transição, por exemplo, de posição de uma parte, e aqui a gente vai usar para transicionar justamente. Lembra que eu tinha dito para vocês aqui dessa mensagem que ela está invisível aqui? Eu quero transicionar ela para visível e depois voltar ela para invisível, tá? É basicamente isso que a gente vai usar no nosso Twin Service. Bom, feito isso aqui, agora a gente vai começar então a declarar os botões, as propriedades, né? Todos esses objetos aqui dentro da GUI, né? Da nossa sound GUI que a gente vai usar. Então, local, a primeira, vamos colocar aqui send button, tá? E ela vai estar onde? Ela vai estar em sound GUI, ponto. E aí aqui é exatamente a mesma sequência que está aqui, tá? Então, frame, né? Ó, sound GUI frame e aí send button, tá? Então, send
button, tá? A gente vai fazer isso com os outros também. Eu vou colocar id box, tá? Que é id box. Então, o send button é esse, o id box é esse aqui, tá? Vamos voltar aqui, id box recebe soundguia.frame.id box local. E agora eu quero declarar essa message aqui, que é o que vai aparecer com a mensagem de erro ou se deu certo para o usuário, né? Isso que ela vai fazer depois no final. Então, message, né? É igual a soundguia.frame.message. Bom, até aqui nada demais, né? Eu quero declarar também agora outras duas coisas importantes. A primeira delas, local, vai ser o evento, né? Que a gente falou, que é esse onPlayerSendID. Muito simples, vai ser game. Game replicated storage, tá? Então, local, eu esqueci de colocar o nome. O nome é, vamos colocar o mesmo onPlayerSendID, tá? Eu vou usar o mesmo nome daqui, eu vou usar aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente identificar. Então vai ser replicated storage.onPlayerSendID, tá? Então esse aqui é o nosso evento, remote event, que vai fazer essa comunicação entre o server e o local. Bom, feito isso, então, a gente já tem basicamente tudo que a gente precisa para usar. Além disso aqui, eu vou querer usar o seguinte, ó, message, local, message, twin, tá? Vamos colocar assim com esse nome. E isso aqui é o que? Vai ser igual a twin info.new, e aí isso aqui vai ser igual a enum.isingstyle. E aí eu sempre gosto de usar sign enum.isingDirection.inout. Bom, não se desespera, isso aqui é basicamente eu explico isso aqui lá no nosso vídeo de Twin, mas o que eu tô fazendo? Isso aqui é o Twin Info, tá? Mais pra frente é justamente o tempo que eu quero que isso aqui, esse aqui, ó, cadê? Esse demore para ficar visível, então ele vai transicionando ao longo de 1 segundo, tá? Para ficar visível. O enum style sign ele é um tipo de transição. O sign ele é bem, como que eu posso dizer, ele é bem redondinho assim, sabe? Ele é bem bonito de ver, tá? E o inout ele quer dizer que ele vai aplicar isso tanto para ficar visível como para ficar invisível no começo e no final desse evento, quando isso começar a acontecer. Mais para frente vocês vão entender melhor o que isso vai fazer. Bom, agora, o que a gente vai fazer mais aqui no lado do jogador, tá? Por enquanto a gente só declarou variáveis, então agora a gente vai começar a trabalhar com eventos. O que é importante da gente ter aqui? É um evento de quando o jogador aperta o botão para enviar o ID, certo? Então, send button, que é o botão de enviar, mouse button, clique, tá? Isso aqui é um evento padrão, tá? Da GUI de botão, tá? Então, esse mouse button, clique é um evento, tá? Quando você clica com o botão 1 do mouse em cima, ele dispara, beleza? Então, o que acontece quando a gente clicar? Bom, onPlayerSendID, que é o nosso evento, eu vou disparar pelo servidor, tá? Passando o que? idbox.text, ou seja, bem simples, o que tiver dentro desse idbox, só que na propriedade na propriedade text, tá? Por quê? Porque o que escreverem aqui vai aparecer, o que escreverem aqui vai ficar nessa propriedade text guardado pra gente. Então a pessoa vai colocar o ID aqui e a gente envia ela. Outra coisa, quando isso acontecer, a gente quer também limpar aquilo, né? Então, idbox.text recebe só 2 aspinhas,
tá? Que ele vai estar limpo lá dentro. Beleza? A gente limpa ele para não deixar nada lá. Beleza, a gente já fez então o evento de clicar e ele já tá funcionando. Quando clica, ele envia esse valor pro servidor. O servidor não faz nada, mas já tá funcionando. Outra coisa então que a gente pode fazer aqui é quando é justamente mexer com a questão da transparência da mensagem, mas isso eu acho legal a gente mexer no final, tá? Por agora, vamos passar então pro lado do servidor. O que a gente vai fazer no servidor? Bom, primeiramente, eu vou criar... Se é uma fila de música, a gente tem que guardar essa fila em algum lugar. E qual um bom lugar para guardar uma fila de coisas em Lua, né, no Roblox? É uma table, uma tabela. Então, server music queue, que é fila, né, em inglês. Então, em uma tabela vazia. Beleza, eu vou guardar minhas músicas aqui. Tá, e como que eu vou saber qual música tá? Justamente, actual music recebe 0, porque não tem nenhuma ainda. Show? Bom, agora eu vou apontar para o servidor onde é que se encontra esse alto-falante aqui, tá? Ele vai estar em... primeiro nome dele vai ser server music. E ele vai estar em game.workspace.servermusic. Beleza? Até aqui, tranquilo. Outra coisa, a gente vai ter que... Lembra que eu falei pra vocês que aqui ele já estava funcionando, né? O evento já está enviando pro servidor, mas o servidor não está fazendo nada porque não tem nada programado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar, tem aqui no Ctrl+V, né? onPlayerSendID, e vou declarar ele aqui também, porque a gente precisa mostrar pro servidor que existe esse nosso remote event para ele poder escutar esse evento que está vindo do nosso jogador, tá? Bom, outra coisa bem importante, como que a gente vai testar o ID do jogador? Porque ele pode escrever qualquer coisa, então é justamente isso que a gente vai fazer aqui no servidor. Então a primeira coisa que a gente vai importar é um serviço chamado Marketplace Service, tá? E aí, game, get service, Marketplace Service, tá? Isso aqui serve pra gente justamente, é um serviço do Roblox que a gente pede para ele verificar algumas coisas na loja lá do Roblox, tá? Quando eu falo ID, só para vocês terem uma ideia, é disso aqui que eu tô falando. Se eu vier aqui em View e vem Toolbox, daí tem tudo aqui, ó, todos os sons que o Roblox disponibiliza pra gente. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, tem Copy Asset ID, tá? É justamente eu copiar o ID, ó, é esse número aqui, tá? Então esse serviço, ele tem algumas outras, ele faz várias coisas, mas uma delas ele retorna e vocês vão ver como que a gente vai usar isso. Bom, então, on player send ID, ou seja, daí aqui on server event connect function, ou seja, o que a gente está fazendo? Quando algum jogador enviar para o servidor alguma informação por esse remote event, ele vai vir para cá, né? E aí o que ele vai vir passando o que? Ele vai lembra disso, ele sempre passa o jogador que enviou, então mesmo que o jogador não passe lá, né? Aqui a gente não tá passando nada, a gente só tá passando o texto, né? Mas ele inclui o jogador que mandou e quando chega no servidor ele avisa, ó, esse é o jogador que tá te mandando. E aqui, possible ID. Por que possible? Porque a gente vai verificar se esse ID que o jogador tá colocando, ele é válido. Seria uma música, né? A gente não quer colocar, por exemplo, uma foto ali, porque uma foto não vai tocar depois no sound, beleza? Então vamos continuando então. Primeiro de tudo, eu vou iniciar uma variável chamada mensagem. Mensagem. E ela vai ter esse valor aqui só, né, em branco. Por quê? O que é essa variável mensagem? Bom, eu vou ter três possíveis mensagens aqui. Coloquei mensagem, tá? Eu vou ter três possíveis mensagens aqui. Uma, se o ID
que o jogador mandou for uma música, se o ID do jogador é válido, mas não é uma música, é uma foto, é um vídeo, é qualquer outra coisa, ou se é um ID qualquer, tá? Então, essa mensagem vai mudar de acordo com o que o jogador mandar pra gente, tá? Agora, é uma coisa que eu preciso que vocês prestem muita atenção, uma coisa que a gente ainda não viu no canal, tá? É o seguinte, local, success, tá? Success, ou seja, que passou com sucesso, vírgula, resultado, recebe pcall, tá? E aí dentro de pcall, a gente vai colocar aqui uma função, tá? Guto, meu Deus do céu, Dev, que loucura é essa? Cara, não é nada demais. O pcall é basicamente o seguinte, é justamente, a gente vai verificar aqui dentro se esse ID que o jogador está passando, se ele existe. Então, o jogador ele pode passar qualquer tipo de ID. E se ele passa alguma coisa que dá erro aqui pra gente? Então, como que a gente lida com isso? Bom, usando o pcall, que é protected call, ou seja, um chamado protegido. Se por acaso der erro dentro disso aqui, ele não trava todo o nosso código, tá? Ele retorna o erro, mas não trava o código, beleza? E é justamente, ó, success, ele vai sempre voltar duas variáveis, tá? Ele vai ser success, se for falso, ele vai voltar falso ou verdadeiro, que é verdadeiro se ela for feita com sucesso, ou falso se deu errado alguma coisa aqui dentro e deu erro. E se deu certo e tem algum retorno essa função, ele manda pra gente aqui o resultado, tá? Então, o que a gente vai querer? Return. E aí, Marketplace Service. E aí, aqui a gente vai pegar Get Product Info, tá? Então, é o Marketplace Service Get Product Info. A gente vai pegar a informação do produto. Mas de que produto? Justamente o produto que tiver esse ID que o nosso jogador mandou, tá? E aí, essa função, ela exige que a gente coloque um enum aqui para especificar qual tipo de produto que a gente quer. A gente quer o enum ponto daí infotype ponto asset, tá? Não se preocupem muito com isso aqui, basta utilizar isso aqui, tá bom? Esse aqui é uma coisa que não dá para mudar. Bom, então feito isso, então a gente já vai ter o retorno se isso é um ID válido ou não, tá? Feito isso, então a gente vai vir para dentro de um if, tá? Então, se success for igual a true, ou seja, se ele passou, se não deu erro, and, ou seja, e o resultado ponto asset, como é asset type id for igual a 3, then, Dev, que loucura é essa? Bom, lembra que eu falei que ele retorna o resultado aqui dessa função? Pois bem, se isso aqui for um produto, ele vai retornar true. E se for um produto, ele vai retornar o seguinte: esse result.assetType é o tipo de produto. E aí tem alguns tipos de produto, que é 0, 1, 2, 3, e eles têm, por exemplo, a imagem, mesh, uma parte, né? Se você vier aqui, que eu mostrei para vocês no Toolbox, cada um desses, ó, imagem, mesh, áudio, vídeo, plugin, é um tipo, tá? E aí, o tipo que é áudio é o tipo 3, tá? Então é só isso, nada de mais. O que a gente vai fazer? Table.insert, tá? E aí, server QE music result.asset id. Isso aqui que a gente tá fazendo, a gente tá pegando uma função que ela é o que ela tá falando, table insert, ou seja, ela insere na tabela. Qual tabela? Server music QE, a tabela que a gente criou lá em cima que vai servir para guardar as músicas. E ela vai colocar o que? O ID da música que passou, né? E aí colocou lá, já tá lá. O que a gente faz? A mensagem, mensagem tá com 2 S, né? Tirar mensagem com S só. Então aqui, mensagem vai receber result.name, ou seja, o resultado, o nome dessa música,
tá bom? E aí, a gente vai colocar aqui, ó, o nome da música colocada na fila, na posição. E qual posição? Daí é fácil, é só a gente vir aqui e colocar aqui, ó, o tamanho do server music kiwi no momento que colocou. A gente colocou a música lá dentro, a gente pega o tamanho desse nosso vetor. Ou seja, se a gente colocou uma, o tamanho vai ser 1. Se a gente colocou duas, o tamanho vai ser 2. Como ele coloca sempre no final, esse table insert, ele sempre coloca no final, então o tamanho sempre vai dar a posição da nossa música lá dentro, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, on player send ID, a gente vai usar o mesmo evento que a gente usou para o jogador mandar para o servidor, a gente manda agora então file client, a gente manda de volta para o jogador player, ou seja, a gente tá falando para esse cliente e a gente vai mandar essa mensagem, belezinha? Então, agora, isso aqui já basicamente a parte de fazer a música entrar na fila tá feita. Agora a gente vai fazer as outras possibilidades, que é caso de erro, tá? Então, else if success, ou seja, success igual a true, then, ou seja, deu sucesso, mas o que aconteceu? Deu sucesso, mas o tipo não é música. E o que a gente vai fazer então? Então a gente vai pegar isso aqui, copiar para usar. Então a gente vai mandar o seguinte, ó. O tipo do ID passado não é música. Show? Bem simples, e a gente manda a mesma coisa, player e mensagem. E a gente vai ter outra possibilidade, é o seguinte, é quando o success for igual a false. Ou seja, o cara mandou uma coisa qualquer, ele não mandou um ID válido da loja do Roblox, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o ID enviado não é válido. E aí a gente também não faz nada e só manda de volta para o cliente. Bom, feito isso aqui, então, basicamente já está funcionando. O que a gente precisa fazer aqui no servidor? Bom, é basicamente quando a gente precisa deixar essa playlist de música automática, né? Então o que a gente vai fazer? Server music, que é esse som aqui, ponto stopped. Tá vendo? Ele vai conectar numa função. Opa, assim. E o que isso aqui quer dizer? Bom, é quando esse server music ele parar, ou seja, quando a música que estiver tocando acabar, tá? Então ele vai vir para essa função e aí ele vai fazer o seguinte, ó, actual music, o music aqui também tá com 2 S, vai receber, ele vai assim, ó, mais recebe, ou seja, ele vai receber, eu vou colocar de um jeito mais fácil para vocês entenderem, ó. O actual music vai receber actual music mais 1, ou seja, ele vai, se ele tá 0, ele vai receber 0 mais 1, 1. Se ele tá 1, 1 mais 1, 2. Ele sempre vai, então, ele vai falar pra gente qual a música vai estar, né? E aí aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. Se actual music for maior do que o server music kiwi, then, o que a gente tá perguntando? Ou seja, se a gente chegou no final da nossa playlist, tá? Se a música atual for maior que o tamanho da lista, tá? Então o que a gente faz? Actual music recebe 1. A gente joga lá pro começo da nossa lista de músicas de novo. E aí no final aqui, o que a gente faz? Server music ponto sound ID, ou seja, se a gente vier aqui, ó, em propriedades, sound ID, tá? Que o sound ID é onde a gente coloca o ID da música que a gente quer que toque. E aí o que a gente vai colocar aqui? Bom, a gente vai colocar o próximo, né? Que é server music kiwi. Em qual posição? Na actual music, tá?
Então é isso. Uma música termina, ele vai pular para o próximo, vai pegar o número atual da música mais um, verifica se não tá no final. Se não tiver no final, ele só coloca outra. Se tiver no final, ele seta isso aqui para 1 e aí vai tocar a música. É a mesma coisa que colocar aqui, ó, Server Music Queue 1, tá? É, bom. Então, aqui no servidor a gente não tem mais o que mexer, tá, galera? É basicamente isso aqui mesmo. E agora a gente volta lá pro nosso script local, tá? Vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Bom, e o que a gente tem que fazer aqui ainda nesse script local? Bom, vocês lembram que lá a gente está recebendo o ID e a gente devolve uma mensagem, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Quando devolver a mensagem por esse evento, ponto. Aí aqui, ó, on client event, quando o cliente receber esse evento, conecta numa função, tá? E essa função, o que a gente passa quando a gente manda aqui do servidor? A gente passa só uma mensagem, né? Então, aqui vai estar uma mensagem, tá? Aqui vai estar uma mensagem, que é a mensagem dizendo se é uma música, se não é uma música, ou se é um ID inválido, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que a gente vai querer fazer? Eu vou finalmente fazer aquela parte que eu falei para vocês, de aqui nessa nossa GUI message, eu vou manipular esse message para ele ficar visível, mostrar a mensagem e sumir. Como que eu faço isso? Bom, o message, né, que é o nosso sum de GUI message, que é o que vai ficar invisível, ponto text, vai receber essa nossa mensagem, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai colocar essa mensagem que o servidor mandou na tela do jogador, mas ainda está invisível. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vem aqui, ó, em Twin Service Create, por isso que a gente pegou o Twin Service lá no comecinho, tá? E como que faz isso? A gente passa message, que é isso aqui, que a gente passa o objeto que a gente quer que o Twin realize essa transição. A gente vai passar isso aqui, ó, que é o estilo que a gente definiu, né? Que vai ser 1 segundo com todas essas coisinhas aqui. E agora aqui dentro de uma tabela a gente vai passar o que quer, para qual número a gente quer que ele transicione, tá? Então eu quero não só que número, mas qual propriedade desse message a gente quer. Bom, a gente quer o background transparência. Eu quero que ele fique parecido com esse de cima, meio transparentezinho, tá? Então, eu vou colocar, eu quero que ele transicione para 0.65, que é a mesma daquele outro. E além do background transparência, eu quero que o text transparência receba 0, tá? Ou seja, o texto está invisível, ele vai deixar de ser invisível. E aí, aqui, ó, no finalzinho, aqui, depois do parênteses, 2 pontos, play. Isso aqui é para que ele execute essa animação, tá? Olha, eu vou deixar assim porque talvez seja melhor para vocês verem, tá? Eu não sei, acho que se tiverem no celular vai ficar ruim, mas no computador vai dar para ver certinho. Além disso, agora eu quero fazer a mensagem sumir. O que eu faço? Bom, eu já ensinei o que o spawn faz. Então, eu vou fazer assim, ó, spawn function. E por que eu vou usar o spawn? Bom, porque se eu der um wait aqui direto, eu vou travar o meu script, né? Então, com o spawn, isso não vai acontecer. Então, spawn function, e aí eu vou esperar 2 segundos e fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Uma animação com twin, só que agora eu quero que a transparência vá para 1, ou seja, eu quero que fique invisível. Beleza? Vamos dar uma checada e ver se tá tudo funcionando como o devido jeito que a gente fez, tá? Eu só vou abaixar aqui que o som vai estar alto. Show. Bom, agora eu abaixei um pouquinho o som. Beleza.
Então tá aqui. Vamos ver o que acontece se a gente simplesmente apertar Send. O ID enviado não é válido. Óbvio, porque aqui tá vazio, certo? Bom, eu vou abaixar um pouquinho mais a música para não ter o risco de vocês não me escutarem ao longo do que eu vou falando aqui para vocês, tá? Daí, o que acontece? Aqui o ID está sendo inválido. Se eu pegar uma foto, copiar, ó, copy ID, vou colar aqui, ó, enviei. O tipo do ID passado não é uma música, é uma foto, certo? E agora eu vou pegar um áudio. Ó, pegar qualquer um aqui. E vou enviar. Catch My Vibe colocado na posição 1. Catch My Vibe, ó, é o nome da música. Se eu pegar Crystal Clear, copiar de Crystal Clear, colocar na posição 2. E eu posso ir fazendo isso até colocando a mesma música, ó, posição 3. Ó, posição 5. Se eu colocar outra, infinitamente. E assim que a música terminar de tocar, a próxima música na fila começa. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, se inscreva no canal pra gente chegar a 100 inscritos o quanto antes. E eu vou deixar disponível na descrição do vídeo aqui, então, os livros que eu falei que me ajudaram bastante e também esse mapa do Roblox, tá? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Valeu, falou!